Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Juízes, da Bíblia, 11, 12 e 13 do livro de Juízes, da Bíblia Sagrada. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe e com toda a família da casa do pai de sua mãe, e disse-lhes: Peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém: quem é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos de que sou vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os cidadãos de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: é nosso irmão. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, tirados do templo de Baal-berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Depois ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou todo sobre uma rocha seus 70 irmãos, os filhos de Jerubbaal. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubbaal, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo se ajuntaram no carvalho da coluna que havia em Siquém e coroaram Abimeleque rei. A parábola de Jotão. Um momento. Após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim e gritou para eles: cidadãos de Siquém, ouvi-me para que Deus os ouça. Certa vez as árvores foram ungir um rei para si, e disseram a oliveira: tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhe respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, que os deuses e os homens apreciam em mim, para dominar sobre as árvores? Em seguida as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: vem e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo de minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora será que agiste com retidão, fazendo Abimeleque vosso rei? Agistes com retidão em relação a Jerubbaal e sua casa, como ele merecia? Porque meu pai lutou por vós, arriscando a própria vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vos revoltastes contra a casa de meu pai e mataste sobre uma rocha seus 70 filhos. E fizestes Abimeleque, filho de sua serva, rei sobre as cidades, sobre os cidadãos de Siquém, por ser vosso irmão. Se de fato agistes com retidão em relação a Jerubbaal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, e morou ali, longe de seu irmão Abimeleque. A conspiração de Gal. Após 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque.
Isso aconteceu para que a violência praticada contra os 70 homens de Jerubaal e o sangue derramado deles fossem vingados em seu irmão Abimeleque, que os havia matado, e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a matar seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram homens de emboscada contra ele, sob os cumes dos montes, homens que roubavam a todos que passavam por aquele caminho. E contou-se isso a Abimeleque. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, veio e se estabeleceu em Siquém, junto com seus irmãos, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E aconteceu que eles foram ao campo, colheram suas uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa. Entraram na casa de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque? E quem é Siquém? Para servir Abimeleque. Ele não é filho de Jerubaal? E Zebul não é seu subordinado? Servia aos homens de Ramó, pai de Siquém. Por que razão deveríamos servir a Abimeleque? Ah, se este povo estivesse sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: reforça teu exército e vem. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou muito indignado e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque para lhe dizerem: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra ti. Portanto, vem com os que estão contigo e prepara uma emboscada à noite no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e ataca a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem para enfrentar-te, faze com ele o que puderes. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Assim, Abimeleque e os que estavam com ele partiram de noite e prepararam emboscadas a Siquém em 4 companhias. Quando Abimeleque e os que estavam com ele saíram da sua emboscada, Gaal saiu e se pôs à entrada da porta da cidade. Quando Gaal viu, disse a Zebul: há gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: estás vendo as sombras dos montes como se fossem homens. Mas Gaal insistiu e disse: há gente descendo da parte central do território. Também está vindo a tropa do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então Zebul lhe disse: e agora onde está a tua boca, com qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que desprezaste? Sai agora e luta contra eles. Assim Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu dele. Muitos homens caíram mortos no caminho até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou a mar e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque foi informado disso. Então tomou os que estavam com ele, dividiu-os em 3 companhias e preparou emboscadas no campo. Quando viu que o povo começava a sair da cidade, avançou contra ele e o atacou. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade. 2 companhias atacaram os que estavam no campo e os mataram. Abimeleque guerreou contra a cidade o dia todo, tomou-a e matou o povo que ali estava. Ele a destruiu e espalhou sal sobre ela. Quando os cidadãos que estavam na torre de Siquém ouviram isso, entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Ao saber que eles estavam reunidos lá, Abimeleque subiu ao monte Zalmon com os que estavam com ele. Então apanhou um machado, cortou um galho de árvore e, levantando-o, colocou no ombro e ordenou aos que estavam com ele: fazei depressa o que me viste fazer. Cada um cortou um galho e todos seguiram Abimeleque. Então colocaram os galhos junto da fortaleza e a queimaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Depois disso, Abimeleque foi a Tebés, sitiou-a e conquistou.
Mas havia no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, tanto os homens quanto mulheres. Eles fecharam as portas atrás de si e subiram ao telhado da torre. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Quando chegou à porta da torre para atear fogo nela, uma mulher lançou uma pedra de moinho, a pedra superior, sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então ele clamou depressa o seu escudeiro e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga que uma mulher me matou. Então o jovem o ultrapassou e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a Abimeleque o mal que havia feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também retribuiu aos homens de Siquém todo o mal que fizeram. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Façamos agora a leitura do capítulo 10. Os juízes Tolá e Jair. Um momento. Depois de capítulo 10 de livro de Juízes. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Sami, na região montanhosa de Efraim. Ele foi juiz de Israel durante 23 anos, quando morreu e foi sepultado em Sami. Depois dele, levantou-se Jair, de Gileade, que foi juiz de Israel durante 22 anos. Ele teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, chamadas cidades de Jair, até o dia de hoje, que estão localizadas na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Israel é dominado por filisteus e amonitas. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cultuaram os Balaíns, Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos amonitas e dos filisteus. Visto que abandonaram o Senhor e já não o cultuavam, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas. Senhor, tem misericórdia. Os quais começaram a humilhá-los e a oprimi-los naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. E os amonitas atravessaram o Jordão para guerrear também contra Judá, Benjamim e contra a família de Efraim. Israel foi dominado por grande angústia. Então os israelitas clamaram ao Senhor: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e cultuamos os Balaíns. Mas o Senhor respondeu aos israelitas: não fui eu que os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios, os amalequitas e os moabitas vos oprimiram e clamastes a mim, não vos livrei das mãos deles? Mesmo assim, vós me abandonastes e cultuastes outros deuses. Por isso não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. Mas os israelitas disseram ao Senhor: nós pecamos, faze tu conosco o que achares melhor, mas te suplicamos que nos livres hoje. Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Depois disso, os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Os israelitas também se reuniram e acamparam em Mispá. Então os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: o homem que começar a guerra contra os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Façamos agora a leitura do capítulo 11 do livro de Juízes, da Bíblia Sagrada. Jefté livra os israelitas.
Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome de seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás coisa alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a Jefté e o seguia. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté em Tobi e lhe disseram: vem e ser o nosso comandante para que combatamos os amonitas. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: acaso não me odiaste e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que me procurais agora que estais em dificuldade? Os anciãos de Gileade lhe responderam: nós te procuramos agora para que venhas conosco, combatas os amonitas e sejais o chefe de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, então serei o vosso chefe. Então os anciãos de Gileade responderam a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos o que disseste. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o fez chefe comandante de todos. E Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Depois disso, Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe perguntarem: quem tens contra mim? Pois vieste guerrear contra a minha terra. O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel tomou as minhas terras, desde Arnon até o Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então restitui-me agora essas terras, pacificamente. Porém, Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo-lhe: deixa-nos passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhes deu ouvidos. Então enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e este também não consentiu. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois disso, os israelitas andaram pelo deserto e contornaram a terra de Edom e a terra de Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Mas não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a fronteira de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos passar pela tua terra para irmos ao nosso lugar. Mas Sion não consentiu, não confiou que Israel fosse apenas passar pelo seu território. Ajuntou todos os seus comandantes, acampou em Jaza e guerreou contra Israel. Então o Senhor, Deus de Israel, entregou Sion com todos os seus comandantes nas mãos de Israel, que os derrotou. Assim Israel se apoderou de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, do deserto até o Jordão. Visto que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo, Israel, irás possuir esse território agora, tu não te apoderas dos territórios que Camus, teu Deus, desapossa para ti. Assim nós não apoderamos dos territórios que o Senhor, nosso Deus, desapossa para nós. Por acaso és melhor que Baloque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele ousou entrar em conflito ou em guerra contra Israel? Israel viveu em Esbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas e em todas as cidades ao longo de Arnon, durante 300 anos, porque não as recuperaste naquele tempo.
Nada fiz contra ti, pelo contrário, tu é que ages com injustiça para comigo, ao guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispar de Gileade, e dali atacou os amonitas. Jefté fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que saia da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles. E o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté lhe impôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroé até Minite e Abel-Queurarim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispar, sua filha saiu ao seu encontro, com danças ao som de tamborins. E ela era sua única filha. Além dela, não havia outro filho nem filha. Logo que a viu, ele rasgou as vestes e gritou: ai de mim, filha minha! Estou muito abatido e tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Glória a Deus, aleluia. E ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, amonitas. E ela continuou: concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, disse ele, e deixou que fosse por 2 meses. Então ela se foi com as amigas e choraram pelos montes, porque jamais se casaria. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele cumpriu o seu voto para com ela. Assim, ela nunca conheceu um homem intimamente. Disso surgiu o costume em Israel, de todo ano as israelitas irem lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. E façamos agora a leitura do capítulo 12 do livro de Josué da Bíblia Sagrada. Momento. Jefté e Gileade lutam contra Efraim. Um momentinho. Então, os homens de Efraim se reuniram, foram a Zafon e disseram a Jefté: por que combateste os amonitas e não nos chamaste para ir contigo? Atearemos fogo em ti e na tua casa. Mas Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes das mãos deles. Quando vi que não me livrarias, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que então vieste para cá hoje, para lutar contra mim? Depois disso, Jefté reuniu todos os homens de Gileade e guerreou contra Efraim. E os gidealitas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vós, gileaditas, sois desertores de Efraim de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, e quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixa-me passar, perguntavam: és tu efraimita? Se dizia que não. Então lhes pediam que dissesse a palavra Shibolete. Se, no entanto, dissessem Sibolete, porque não conseguia pronunciar corretamente a palavra, eles o prendiam e o matavam na passagem do Jordão. Naquela ocasião, 42.000 efraimitas foram mortos. Jefté foi juiz de Israel durante 6 anos. Quando Jefté, o gileadita, morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Os juízes Ibzan, Elon e Abdon.
Depois dele, Ibzan de Belém foi juiz de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe 30 mulheres de fora para casarem com seus filhos. Foi juiz de Israel durante 7 anos. Quando morreu, Ibzan foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulunita, foi juiz de Israel durante 10 anos. Ao morrer, Elon, o Zebulunita, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulun. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, o Pironita, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Foi juiz de Israel durante 8 anos. Quando Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu, foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Façamos agora a leitura do capítulo 13 do livro de Juízes. O nascimento de Sansão, na época do domínio filisteu. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher. O anjo do Senhor, glória a Deus, apareceu à mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Amém, aleluias, glórias a Deus. Agora toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terá um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será narizeu de Deus desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Seu semblante era como de um anjo de Deus, sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me revelou seu nome. Mas me disse: Tu engravidarás e terás um filho. Por isso não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre da mãe até o dia de sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor: Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até sua casa para dar notícia ao marido e lhe disse: Apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então Manoá disse: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? E o que ele fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoá: Tua mulher terá de cumprir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, cumprirá tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Fica conosco, para que preparemos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: Mesmo que eu fique, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferece-o ao Senhor, pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te honremos quando se cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá tomou um cabrito
com a oferta de cereais e o ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Mas o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher. Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. E disse à sua mulher: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais nas nossas mãos. Nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manedã, entre Zorá e Estal. Glórias a Deus, aleluias. Encerramos assim a leitura dos capítulos 9, 10, 11, 12 e 13 do livro de Juízes da Bíblia Sagrada. Estamos em uma corrente de oração permanente pelo fim da guerra que se estabeleceu entre a Ucrânia entre a Ucrânia e a Rússia. Que o Senhor mande assim, o teu anjo, como lemos aqui, né? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas. E que esse anjo faça maravilhas na mente daqueles governantes, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.